Ricordo, per chi forse non lo sa, che è stata candidata alla vicepresidenza della Repubblica del Brasile in una formula insieme appunto a Fernando Haddad del Partito dei Lavoratori. Manuela è una compagna comunista, una femminista, una battagliera deputata federale, statale, eccetera eccetera, e la formula ha preso il dettaglio di 47 milioni di voti. Quindi è un piacere, un onore immenso darle la parola questa sera. Una fila per le traduzioni, 10 traduttori disponibili. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de todas e de todos. Ringrazio la presenza di tutti e di tutte. Dizer que para mim é uma honra e uma satisfação muito grande encontrar compatriotas meus e amigos militantes solidários ao Brasil. È un onore e una soddisfazione incontrare sia i compatrioti miei e gli amici militanti. E, sobretudo, encontrá-los num espaço que se chama Casa Internacional das Mulheres. E soprattutto incontrarli qui in questo spazio che si chiama Casa Internazionale delle Donne. Diz bastante, na minha opinião, sobre os desafios que nós temos pela frente, nós estarmos reunidos hoje aqui. Il fatto di stare riuniti qui dice abbastanza sulle sfide che abbiamo davanti a noi. Quero agradecer principalmente ao Marco, à Eleonora e ao Maurício pelo convite que me foi feito pelo Bloco da Esquerda Unida e pelo Partido da Refundação Comunista, partido irmão do meu partido, que é o Partido Comunista do Brasil. E ringrazio Marco, Eleonora e Maurizio per l'invito che mi è stato fatto dal non è blocco, come si chiama Marco? Il gruppo parlamentare della Sinistra Unita e dal Partito di Rifondazione Comunista. Agradecer a Gislaine e, em nome dela, a todas as companheiras brasileiras que estão no Comitê Lula Livre. Que se organizam para levar ao mundo um pouco do que nós vivemos no Brasil. Ringraziare le compagne del Comitato Lula Livre e Gislaine che portano al mondo i fatti che stiamo vivendo in Brasile. Eu e a Ana estamos muito cansadas e vou falar pouco para ela conseguir traduzir. Siamo tutte e due molto stanche, quindi lei sta parlando frasi molto brevi, così posso tradurre. A primeira pergunta que eu creio que nós temos que nos fazer é: o que vai acontecer com o Brasil? La prima domanda che dobbiamo farci è cosa succederà in Brasile. E essa é uma angústia que com certeza todos os brasileiros sentem e todos os outros se perguntam, né? São solidários a nós. Questa è un'angoscia che tutti i brasiliani sentono e che tutti gli altri anche si chiedono e solidarizzano. E eu penso que, no fundo, nós devemos pensar ou refletir sobre o que mais falta acontecer no Brasil. O que falta acontecer? Sì, dobbiamo riflettere su cosa ancora succederà in Brasile, quello che quello che ancora dovrà succedere, quello che ancora non sappiamo, quello che falta acontecer, o que ainda não aconteceu, quello che ancora non è successo, sì. Quello che ancora, non si sa cosa ancora dovrà succedere in Brasile. Então, o que falta acontecer? Já aconteceu muito no último período e nós devemos também falar sobre isso para entender por que Bolsonaro foi eleito. È già successo molto, sono successe molte cose e dobbiamo capirle per capire perché Bolsonaro è stato eletto. Primeiro, que há 5 anos, no ano de 2013,
nós vimos as ruas do nosso país serem tomadas por parte da população e vimos a maneira como a direita tradicional brasileira fez uso desses movimentos. Intanto tutto nel 2013, 5 anni fa, le strade del Brasile sono state, le piazze sono state occupate, prese dalla popolazione e dalle proteste e abbiamo visto come la destra ha usato queste manifestazioni. A direita, eu digo a direita tradicional porque nós vimos a maneira como os meios de comunicação trataram isso, como os partidos políticos tradicionais comemoraram e foram aos poucos transformando as pautas daqueles manifestantes em pautas suas. Dico destra tradizionale perché mi riferisco ai mass media e anche ai partiti politici tradizionali che hanno trasformato le istanze di quelle proteste in proprie istanze. Mas eles não conseguiram vencer. Em 2014 nós vencemos as eleições presidenciais e reelegemos Dilma, que aliás está de aniversário hoje, presidente. Però questa destra non ha vinto perché poi nel 2014 è stata rieletta Dilma presidente. Oggi è il suo compleanno di Dilma Rousseff. Pela primeira vez, depois que a democracia, que nós democratizamos o Brasil, depois das eleições de 2014, a direita tradicional não reconhece o resultado das urnas. La prima volta dopo il 2014 la destra tradizionale non riconosce il risultato delle elezioni. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde a redemocratização. È la prima volta che succede dalla ridemocratizzazione del Brasile dopo la dittatura. E isso não é qualquer coisa, porque significou um processo intenso de desgaste da democracia, que se manifesta a partir do processo eleitoral e das instituições brasileiras. O questionamento sobre a urna eletrônica, o questionamento sobre a validade das eleições, o questionamento daquilo que nós construímos desde 88. Tutto quello che è stato costruito fin dal 1988, l'anno della Costituzione, è stato decostruito, messo in discussione il risultato delle urne, le urne elettroniche e tutto questo. Depois de não reconhecer o resultado das eleições, a direita tradicional brasileira resolveu que ia impedir Dilma de governar. E quindi, non avendo vinto le elezioni, la destra tradizionale ha deciso che avrebbe impedito a Dilma di governare. E com isso, como todos sabemos, uma crise econômica muito grande e global, o governo não conseguiu aprovar nenhuma medida no Congresso que impedisse a crise de se tornar ainda maior. E con la crisi economica e globale non è stato possibile promuovere nessuna legge che potesse arginare la crisi. Depois disso, em final de 2015, eles organizaram um processo de impeachment, sem crime de responsabilidade. Alla fine del 2015 hanno organizzato un processo di impeachment senza quello che si chiama reato di responsabilità. Ou seja, mais uma vez colocaram à prova as instituições do nosso país. A direita tradicional, quando tira uma presidente democraticamente eleita sem que tenha cometido um crime. Quindi di nuovo la destra tradizionale ha messo a dura prova la democrazia dal momento che ha voluto togliere dal suo ruolo la Presidente senza che essa abbia commesso nessun crimine. Simultaneamente a isso, nós vimos esse processo de judicialização da política. E abbiamo visto questo processo che è stato chiamato di giudizializzazione della politica. E então, nesse processo, depois do impeachment, vem o governo Temer e aplica um conjunto de medidas de austeridade que agravam ainda mais a crise econômica do Brasil e a situação que vive o nosso povo. E quindi dopo l'impeachment ci sono stati 2 anni di governo Temer che ha implementato politiche di austerità che hanno aggravato ancora di più la crisi e la situazione del popolo brasiliano.
Então, 14 milhões de desempregados, por exemplo. C'erano per esempio 14 milioni, ci sono 14 milioni di disoccupati per esempio. Num país em que trabalhar não significa mais ter dignidade, porque Temer fez a reforma trabalhista. In un paese dove lavorare non significa più avere una dignità, perché Temer ha portato avanti una riforma del lavoro. Assim como aprovou a proibição de investimentos públicos em áreas sociais por 20 anos, o que num país subdesenvolvido ou em desenvolvimento como o Brasil é um verdadeiro absurdo. Così come ha congelato la possibilità di investire per 20 anni nel campo campi sociali, il che è un'assurdità in un paese come il Brasile. Nesse processo, prendem o presidente Lula, que, como todos sabem, estava em primeiro lugar nas pesquisas de opinião e provavelmente venceria as eleições. In tutto questo contesto, questo processo, hanno arrestato il presidente Lula, che era risultava primo nei sondaggi e avrebbe vinto le elezioni. A direita diz que a prisão de Lula é a prova que existe democracia, porque se prendem um ex-presidente, podem punir a qualquer um. La destra afferma che arrestare la detenzione di Lula dimostra, è una prova della democrazia, visto che se si arresta un presidente vuol dire che si arresta chiunque, si può arrestare chiunque. Mas a verdade é que se prendem um ex-presidente, o mais popular da história do país, sem nenhuma prova, imaginem o que podem fazer com todos os outros brasileiros. Ma la verità invece è che se si arresta un presidente così popolare, il più popolare nella storia del Brasile, immaginate quello che può succedere con le persone comuni. Então, eu falo pouco sobre o que aconteceu até 2018, para que a gente saiba que a direita tradicional brasileira tem responsabilidade no nascimento da direita ultraconservadora e fascista. Parlo di tutto questo per far capire come la destra tradizionale ha la responsabilità della nascita di questa ultradestra fascista di oggi. Porque a judicialização da política e a fragilização das nossas instituições tem relação com a eleição de Bolsonaro. Perché la giudizializzazione della politica e la fragilizzazione di indebolimento della democrazia brasiliana hanno a che fare con l'elezione di Bolsonaro. Assim como as saídas de austeridade que já haviam e já estão sendo implementadas por Temer nos últimos 2 anos, também têm responsabilidade com o nascimento da direita ou com o empoderamento da direita ultra-radical no Brasil. E anche le soluzioni di austerità della politica di Temer sono responsabili del rafforzamento dell'ultradestra radicale in Brasile. Eles tentam vender ao mundo que da esquerda nasceu Bolsonaro. Cercano di vendere questa storia, di far passare questa storia che dalla sinistra invece è nato Bolsonaro. E essa não é a verdade, porque o povo brasileiro iria reeleger Lula presidente, por isso o colocaram na cadeia. Invece non è vero, perché al contrario il popolo brasiliano avrebbe eletto Lula ed è per questo che l'hanno messo in prigione. O que vai ser o governo Bolsonaro se nós já tivemos Dilma tirada do governo sem crime, se nós temos Lula preso e tivemos, por exemplo, Marielle executada? Cosa sarà del Brasile se già fino adesso abbiamo avuto Dilma messa da parte con l'impeachment, Lula imprigionato e Marielle Franco assassinata? Falta pouco. Já aconteceu quase tudo que podia acontecer. Mancano poche cose perché è successo quasi tutto di quello che poteva succedere. Mas, ao mesmo tempo, parece que apenas começou. Allo stesso tempo invece abbiamo la sensazione che è appena iniziato. O governo Bolsonaro é um governo ultraliberal. Il governo Bolsonaro è un governo ultraliberale. E quando pensamos isso num país em desenvolvimento como o Brasil, pensamos necessariamente
no capitalismo neocolonial que vivemos hoje. E quando diciamo questo significa pensare che il Brasile è un paese che vive una situazione di neocolonialismo. O capitalismo hoje é neocolonial. Il capitalismo di oggi è neocoloniale. Então, é preciso falar sobre isso. O governo Bolsonaro é um governo que promoverá privatizações ou que anuncia promover privatizações em áreas muito importantes para a possibilidade de desenvolvimento soberano do Brasil. Quindi un paese in via di sviluppo come il Brasile, Bolsonaro promuoverà politiche neoliberali che di privatizzazioni e di cose molto importanti che riguardano la vita, la ricchezza del Brasile. Temos que pensar que o Brasil mantém a sua energia praticamente pública, que temos a Petrobras, por exemplo, pública. Dobbiamo pensare che il Brasile ha la sua energia pubblica, la Petrobras pubblica. Temos 3 bancos públicos que também têm um papel na perspectiva do nosso desenvolvimento giusto. Abbiamo tre banche che anche sono pubbliche, che hanno un ruolo molto importante nello sviluppo del paese. Além de ultraliberal, é um governo com viés autoritário. E oltre ad essere ultraliberale ha anche un volto autoritario. E não é autoritário só porque tem muitos ministros militares, como alguns acham. Non è autoritario solo perché ci sono molti ministri militari, come si pensa. É autoritário porque pretende levar ao cabo um conjunto de perseguições políticas. È autoritario perché vuole portare a compimento una serie di persecuzioni politiche. O filho de Bolsonaro, por exemplo, anunciou que pretende prender 100.000 militantes de esquerda. Il figlio di Bolsonaro, per esempio, ha già annunciato che intende far arrestare 100.000 oppositori di sinistra. Eu lamento informar que a Gislaine está errada, já existe a lei antiterrorismo. Quello che ha detto Gislaine, volevo aggiungere che già esiste una legge antiterrorismo. E que eles dizem que todos nós podemos ser enquadrados nela, porque basta fazer um protesto e trancar uma rua para que isso seja um ato de terrorismo, e para existir um ato de terrorismo há necessidade de uma organização criminosa. E basta già adesso chiudere una strada o essere attivisti di sinistra per essere definiti come terroristi. Il terrorismo si identifica con un'associazione criminale e quindi già siamo tutti noi inquadrati in questa definizione. Então, eles vão concretizar isso nessa dimensão, nós não sabemos. Non sappiamo se materializzeranno, concretizzeranno questo esattamente e come. O mesmo filho de Bolsonaro, ele tem, infelizmente, vários filhos, todos fazem política hoje. Il figlio di Bolsonaro, purtroppo lui ha vari figli e fanno tutti politica, purtroppo. O mesmo, mas esse é o mais criativo, tem um projeto de criminalização do comunismo. Uno che è uno dei figli, che è più creativo, ha un progetto di criminalizzazione del comunismo. Eles vão aprovar esse projeto no Congresso? Nós não sabemos. Approveranno questo progetto nel Parlamento? Non sappiamo. Mas além da perspectiva de violência do Estado, oltre alla prospettiva della violenza di Stato, há a autorização da violência presente no discurso de Bolsonaro e de todos os seus ministros. Nel discorso di Bolsonaro e di tutti i suoi ministri c'è un'autorizzazione alla violenza. E isso não é pouca coisa. E non è una cosa da poco. Porque o discurso político já existente no Brasil hoje é um discurso de negação da política. Perché il discorso esistente già oggi è un discorso di negazione della politica. Não são adversários ou pessoas que têm ideias diferentes mais. Non ci sono solo avversari, persone che hanno un'idea diversa.
são inimigos. sono nemici. E aos inimigos, não existem regras na disputa contra os inimigos. E non ci sono regole nella lotta ai nemici. E é nesse discurso que reside a parte mais próxima ao fascismo do que se manifesta em Bolsonaro. È questo il discorso più vicino al fascismo, il discorso più fascista che si manifesta nel discorso di Bolsonaro. Existe um inimigo comum, a esquerda. Esiste un nemico comune, la sinistra. Não que precise ser de esquerda, basta discordar dele para que ele chame de esquerda. Non è che serve proprio essere di sinistra, basta non essere d'accordo con lui e lui chiama questo essere di sinistra. E todos que discordam deles são esse inimigo comum. Tutti quelli che non sono d'accordo con lui sono questo nemico comune. E como ele disse, os que não concordam com ele podem ou ser presos ou deixar o Brasil. E come lui stesso ha detto, quelli che non sono d'accordo con lui possono andare in galera oppure lasciare il Brasile, abbandonare il Brasile. E existe nisso um elemento comum com que Hannah Arendt chama de a desumanização do inimigo, do adversário. Hannah Arendt chiama questo la disumanizzazione dell'avversario. E isso nós já estamos vivendo no Brasil nos últimos anos. E questo lo stiamo già vivendo negli ultimi anni in Brasile. A diferença é que esse agora passa a ser um discurso oficial. La differenza è che adesso diventa un discorso ufficiale. As organizações de direita já atuam como grupos fascistas. Le organizzazioni di destra già agiscono come gruppi fascisti. Por exemplo, vários os brasileiros sabem, mas não foram poucas as vezes que eu fui agredida com a minha filha, que tem hoje 3 anos. Per esempio i brasiliani lo sanno, ma sono state varie le volte in cui io sono stata aggredita con mia figlia che oggi ha 3 anni. E não existe em nenhuma guerra a possibilidade de uma criança de 45 dias, como ela foi uma vez, ser agredida. E non esiste la possibilità che una bambina di 45 giorni, come è successo tempo fa, di essere aggredita. A menos que ela deixe de ser uma criança. A meno che non si consideri, che non la si consideri una bambina. E ela passe a ser um inimigo porque é filha de uma comunista. Invece di vedere una bambina si vede una nemica, un nemico perché è figlia di una comunista. E a tendência do governo Bolsonaro, La tendenza del governo Bolsonaro é que seja ainda mais radical o discurso de ódio. è che il discorso di odio sia ancora più radicale. Porque eles precisam manter a ideia do inimigo comum para esconder os seus escândalos de corrupção e os seus problemas internos. Perché devono mantenere l'idea di un nemico comune per nascondere la corruzione e i loro problemi interni. Então, para além da violência de Estado, nós também não sabemos o que acontecerá com essa autorização verbal da violência física. Quindi oltre alla violenza di Stato non sappiamo esattamente cosa succederà con questo discorso, questa autorizzazione alla violenza fisica. Além disso, acho que é importante que a gente perceba quais as razões disso acontecer agora no Brasil. Oltre a tutto ciò è importante capire le ragioni per cui tutto questo è successo. Porque o capitalismo moderno, além de neocolonial, é essencialmente antidemocrático. Il capitalismo moderno, oltre ad essere neocoloniale, è essenzialmente antidemocratico. E no Brasil, casualmente, nós temos um espaço de terra chamado Amazônia. In Brasile, per caso, abbiamo uno spazio di terra che si chiama Amazzonia, Que casualmente faz fronteira com a Venezuela. che per caso, per coincidenza, ha la frontiera con il Venezuela. Que casualmente é o país mais conhecido do mundo hoje. E guarda caso, il Venezuela è il paese più conosciuto al mondo oggi, di cui si parla di più. Não é que alguém não tenha direito de ter uma opinião sobre a Venezuela e que possa pensar o que quer que queira sobre a Venezuela. Si può avere qualsiasi idea sul Venezuela, si può pensare quello che si vuole, non è questo il problema. Mas a verdade é que o povo brasileiro conhece mais a Venezuela do que o próprio Brasil. Però i brasiliani sembrano conoscere più il Venezuela che il proprio Brasile. É como Cuba. È come Cuba. Sempre tem que falar de Cuba. Si deve sempre parlare di Cuba.
E isso da Venezuela não há uma irrelevância, porque foi o principal assunto nas eleições do Brasil. E questo del Venezuela non è rilevante perché è stato il tema, l'argomento principale nella campagna elettorale. E seria engraçado, se não fosse trágico, Sarebbe buffo se non fosse tragico que o povo brasileiro acredite que nós temos que nos preocupar com a democracia de outro país, depois do Congresso ter tirado uma presidente eleita e ter prendido um presidente sem provas. che i brasiliani si dovrebbero preoccupare della democrazia in Brasile, che è stata destituita una presidente e arrestato un presidente senza prove. É irônico que se preocupem se existe fome em qualquer país do mundo, enquanto 5 milhões de crianças passam fome hoje no Brasil. È ironico che i brasiliani si preoccupino della fame nel mondo quando in Brasile 5 milioni di bambini oggi hanno problemi di fame. Então, a verdade é que nós temos que dizer que há interesse na região que une o Brasil à Venezuela. E quindi dobbiamo dire che ci sono interessi nella zona che unisce il Brasile col Venezuela. E há muito tempo, porque há muitos anos já existiu o Plano Colômbia. E questo da molto tempo, perché da molto tempo esiste il piano Colombia. Na fronteira entre Venezuela e Brasil existe a maior reserva de água potável do mundo. Nella zona tra il Brasile e il Venezuela esiste il serbatoio maggiore di acqua potabile del mondo E a maior biodiversidade do planeta. e la biodiversità maggiore del pianeta. E esse capitalismo neocolonial e antidemocrático jamais se conformaria que o ativo do futuro real, que é a água e não mais o petróleo, estivesse numa região que construía um projeto alternativo de desenvolvimento para si. E il capitalismo neocoloniale non accetterebbe mai che questa grossa ricchezza di acqua, che sarà la ricchezza futuro più del petrolio, stia in una zona relativa a un paese che cercava di costruire un percorso alternativo, una politica alternativa di gestione di queste risorse. É óbvio e sempre existe muita curiosidade sobre dois outros assuntos que eu não falei. C'è anche molta curiosità in genere su due temi di cui ancora non ho parlato. Que é quais são os nossos erros e por que nós não conseguimos vencer a eleição, e sobre fake news. Quali sono stati i nostri errori, perché non siamo riusciti a vincere le elezioni, e sulle fake news. É evidente que nós cometemos erros. È chiaro che abbiamo commesso degli errori. Se a direita conseguiu convencer o povo brasileiro de que a crise do capitalismo mundial é culpa da Dilma, nós também temos responsabilidade nisso. Se la destra è riuscita a convincere che la crisi mondiale del capitalismo è stata colpa di Dilma, abbiamo anche delle responsabilità in questo. Seja porque não conseguimos falar mais com o nosso povo ou nos organizar politicamente em organizações mais próximas a eles. O perché non siamo riusciti a parlare con la popolazione, o perché non siamo riusciti a organizzare, a costruire organizzazioni più vicine alla popolazione. Nós vivemos num país em que no ano passado 62 mil pessoas morreram por mortes violentas. Viviamo in un paese in cui l'anno scorso sono morte 62.000 persone per morte violenta. E não ter conseguido criar uma saída nova para o tema da violência no Brasil também é parte da responsabilidade nossa. Un'altra parte di responsabilità nostra è non essere riusciti a trovare soluzioni per vie d'uscita alla violenza nel paese. Mas imaginar que Bolsonaro foi eleito por responsabilidade nossa ou pelos nossos erros é subestimar a relevância do Brasil no contexto mundial. Ma pensare che Bolsonaro è stato eletto per i nostri errori e per le nostre mancanze è sottovalutare il contesto internazionale. É ignorar o que representava para os Estados Unidos, por exemplo, a criação e a consolidação dos BRICS. È ignorare per esempio quello che rappresentava per gli Stati Uniti la costruzione e il consolidamento del BRICS e mesmo do Mercosul. E del Mercosul. Assim como achar que fake news é sobre mentiras na internet é não compreender o que realmente passou.
Così come pensare che fake news significa solo le bugie che girano su internet e non capire quello che è successo. Nós sempre tivemos a mídia contra nós. Abbiamo sempre avuto i mass media contro di noi, Não seriam algumas mentiras na internet que nos fragilizariam. capaci di indebolirci. O problema é o uso de fake news com ferramentas de Big Data. Il problema è l'uso delle fake news con gli strumenti di Big Data, Ou seja, mentir para a pessoa certa, sempre. cioè mentire ma con queste bugie dirette alle persone giuste. Todas as mentiras é como se, às vezes, me perguntam qual mentira teve mais efeito. A volte mi chiedono quale bugia ha avuto più effetti. Todas elas tiveram 100% de efeitos para onde elas foram direcionadas. Tutte hanno avuto 100% di effetto a seconda di dove sono state dirette. Esse é o Big Data. Questo è Big Data. A outra pessoa olha aquela mentira e acha ridículo. Uma outra pessoa, Qualsiasi persona che non riceve vede quella bugia e quella menzogna e la trova ridicola. por exemplo, todas as mentiras que envolviam a minha religiosidade Per esempio, tutte le menzogne che avevano a che fare con la mia religiosità eram enviadas para pessoas que isso faz alguma diferença na hora do voto. erano inviate alle persone per le quali questo sarebbe stato determinante per il voto, E assim sucessivamente. e così di seguito. Ou seja, o problema não é mentir na mídia, Il problema non è mentire sui mass é media, ter 100% de êxito na crença dessa mentira. è avere il 100% di efficacia nel credere a queste menzogne. E isso num país com instituições frágeis E questo in un paese con istituzioni fragili se torna uma verdade absoluta. diventa una verità assoluta. Não adiantava nada ganhar na justiça a retirada do ar das mentiras que eram publicadas. Non serviva a niente vincere la causa per far ritirare la menzogna che ormai era già uscita. Quem é justiça num país em que as instituições são frágeis? Chi è la giustizia in un paese con le istituzioni così deboli? Então, o tema das fake news é muito mais o tema da Big Data do que das fake news. Quindi il tema delle fake news è il tema di Big Data più che il tema delle fake news. E também é o tema das instituições frágeis diante do povo. E anche il tema delle istituzioni fragili di fronte alla gente. Por fim, eu quero apenas falar sobre algo muito especial que aconteceu na eleição do Brasil e que tem a ver com esse espaço que nós nos encontramos hoje. Voglio infine parlare di una cosa molto speciale che è successa prima delle elezioni in Brasile, che ha a che vedere con questo spazio dove siamo qui. Esse capitalismo antidemocrático e neocolonial encontra muitas resistências. Questo capitalismo antidemocratico e neocoloniale trova davanti a sé molte resistenze E encontra principalmente a resistência das mulheres do Brasil e do mundo. e soprattutto trova la resistenza delle donne del Brasile e nel mondo. E eu penso que nós precisamos falar sobre isso e compreender sobre por que isso acontece. E io penso che dobbiamo parlare di questo e capire perché succede questo. As medidas de austeridade punem sobretudo as mulheres. Le misure di austerità puniscono soprattutto le donne. Numa sociedade machista como a brasileira, In una società maschilista come quella brasiliana, o Estado é o único parceiro que as mulheres têm para criar seus filhos. e lo Stato è l'unico alleato che le donne hanno per poter crescere i loro figli. E se não há Estado, a crise, a pobreza, a miséria. E se non c'è lo Stato, crisi, povertà, miseria. A crise atinge a todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo, La crisi coinvolge tutte le lavoratrici e i lavoratori del mondo, mas não atinge igual aos trabalhadores e às trabalhadoras. Nunca atingiu. ma non nello stesso modo le lavoratrici e i lavoratori, non è stato mai così. Desde antes da Revolução Russa, Kollontai já falava sobre isso. Fin da prima della rivoluzione russa Alessandra Kollontai parlava di questo. Se não existe escola pública,
A mulher é que perde o trabalho, o homem nunca. Se non c'è scuola pubblica è la donna che perde il lavoro, non mai l'uomo. Se não existe médico no posto de saúde, é a mulher que deixa de trabalhar para esperar pela consulta médica. Se non c'è il medico, se bisogna aspettare il medico, è la donna che lascia il lavoro per andare a fare la fila dal medico. Então é por isso que as mulheres estão nas ruas. È per questo che le donne sono nelle piazze. Não é uma coincidência de Deus que a partir de 2008, no mesmo ano que a crise do capitalismo explode no mundo, explodam as manifestações das mulheres. Non è un caso, una coincidenza che quando la crisi esplode, esplodono anche le manifestazioni di donne. A primavera das mulheres é muito politizada, muito mais do que a esquerda muitas vezes compreende. La primavera delle donne è molto politicizzata, molto di più di quanto la sinistra a volte capisce. E eu acredito que essa primavera das mulheres será responsável por nos ajudar a interromper o inverno que a ultradireita tenta construir no Brasil e no mundo. Muito obrigada.